Fala pessoal, boa noite. Professor de Biologia Carlos Wendo, galera. Eu vim aqui agradecer imensamente a participação dos amigos, das pessoas que têm entrado em contato com a gente, que têm feito perguntas, que têm engrandecido o nosso trabalho nas redes sociais. Fico muito grato. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo essa semana que passou. Eu acabei entrando em contato indireto com uma pessoa que foi contaminado com o SARS-CoV-2, o coronavírus, ou na realidade como alguns conhecem como Covid-19. E essa pessoa, eu fiquei sabendo que ela estava internada e, para minha surpresa, no sábado à noite eu comecei a sentir uma dor de garganta, uma leve dor de garganta que, pra ser sincero, eu nunca tinha sentido assim antes. E com isso foi no sábado à noite, eu tinha malhado no sábado pela parte da manhã, e quando foi no domingo, quando por amanhecer no domingo, eu comecei a sentir uma certa elevação da minha temperatura, e aquilo já me deixou meio intrigado. Eu senti a minha esposa meio espirrando, um pouco espirrando, e meu filho tossindo. Eu fiquei profundamente preocupado. Eu quero dizer para vocês que o que pode ter sido para mim apenas uma gripezinha, com alguns sintomas, por exemplo, como foi a dor de garganta e a febre, para outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, isso pode parecer algo muito complicado, principalmente a nível de saúde, que pode levar a pessoa ao óbito. Eu quero dizer para vocês que, do ponto de vista biológico, o nosso corpo ele está a todo momento monitorado por um conjunto específico de células que faz essa guarda, que o nosso corpo a todo momento é guarnecido. Então, por exemplo, quando seu corpo é invadido por um vírus, por algum patógeno, as células específicas do corpo, elas coordenadamente correm para tentar bloquear essa entrada. E tu imaginas que uma pessoa, por exemplo, já tenha uma enfermidade, ela já tenha, por exemplo, um problema pulmonar, pode ser uma pneumonia. Então, as bactérias que causam a pneumonia, de uma certa maneira, elas vão manifestar a doença de uma forma bem intensa e a pessoa pode desenvolver complicações e vir a morrer. Então, como acontece na síndrome da imunodeficiência adquirida na AIDS, geralmente a pessoa morre por doenças oportunistas, a pessoa nunca morre por AIDS. Ou ela morre por um fungo, doenças que outrora não causariam problema nenhum na pessoa, você está entendendo? Então, no caso especificamente da pandemia, então as pessoas que estão no grupo de riscos, elas têm que se preocupar principalmente por esse motivo. Porque uma pessoa que está, digamos assim, que é do grupo de risco, que já tem um sistema imune, digamos, debilitado, ou que não funciona com tanta eficiência assim, como se fosse uma pessoa saudável. Mas eu quero dizer que essas células do corpo humano, para que elas acabam desguarnecendo determinadas regiões no corpo que ficam vulneráveis e faz com que doenças oportunistas apareçam e provoque, por exemplo, a morte da pessoa. Então, uma pessoa que desenvolve o Covid é muito relativo. É por isso que os especialistas, os médicos, eles falam que para muitos pode parecer uma gripezinha, mas para outros pode ser extremamente letal. Então, essa preocupação vocês têm que ter em mente. Se você tem uma boa saúde física, se você compartilha de uma boa saúde mental, principalmente não se estressando, visto que todas as vezes que você se estressa, você produz um hormônio que é produzido por uma glândula que está acima dos rins, chamadas de adrenais, e essas glândulas produzem um hormônio chamado cortisol, e esse hormônio faz o que a biologia chama de gliconeogênese, atacando uma fonte não glicídica, ou seja, o nosso sistema imune ele é feito por proteínas. Os anticorpos, na realidade, que são produzidos no sistema imune, eles são proteínas. E todas as vezes que você
faz a gliconeogênese, ou seja, todas as vezes que você produz o cortisol, você acaba degradando proteína, você acaba degradando uma fonte não lipídica. Desculpa, perdão, uma fonte não glicídica. E todas as vezes que você degrada essa fonte para disponibilizar açúcar, para que você possa reagir, para que você possa pensar, para que você possa fugir num momento de estresse, o corpo, de uma certa maneira, abdica essa proteção em prol para que ele consiga fugir, para que ele consiga correr, para que ele consiga reagir numa situação que porventura possa acontecer. Então, galera, mantenha os bons níveis de vitamina D no corpo. A vitamina D, eu já expliquei em algumas lives que eu fiz, é o maior hormônio esteroidal que o corpo produz. É a vitamina D. A vitamina D, quase todas as células do nosso corpo, elas têm receptores para a vitamina D. Antigamente, acreditava-se que a vitamina D, a vitamina D, ela era apenas atuava no raquitismo, uma doença que pela sua carência a pessoa ficava com problemas, deformidades ósseas. Só que hoje em dia a medicina descobriu que inúmeras células têm receptores para vitamina D, tem receptores para vitamina D. Então, você tem que pegar sol, principalmente sol, mesmo você estando em quarentena, em isolamento social, você precisa pegar sol, de preferência entre 10 e 2 horas da tarde, porque é justamente nesse momento que você tem a incidência de